Olá, eu sou a Mafelu Visoto com você em mais uma edição do Lab Persona Cast, que é o podcast do Lab Persona, setor do Estadão que é voltado à produção de conteúdo para empresas. Este podcast tem o apoio da Rádio Eldorado e a cada semana a gente traz aqui representantes de empresas de diferentes segmentos e hoje é a vez da instituição financeira Advanced Corretora, que é especializada no mercado de câmbio. Eu vou bater o papo aqui com dois convidados hoje, que é o Juliandro Barossa, que é de Uruguai. Ele que é diretor estratégico comercial na Advanced. Bem-vindo. Muito prazer, Mafê. É um prazer estar aqui, de fato. É até um sonho, vamos falar assim, né? Ah, tem esse universo de rádio, né? Exatamente. Então, tô de fato realizando um sonho. Que bom ter Prazer você estar com aqui vocês. hoje. Obrigada. E também o Guaciro Filho, que é consultor econômico na Advanced. Bem-vindo, Guaciro. Obrigado pela oportunidade, muito bom estar aqui com vocês. Então vamos lá, quero começar com apresentações. Para quem está aqui nos assistindo, quem está nos ouvindo, fala um pouquinho sobre a trajetória de vocês, começando com o Juliandro. Eu comecei na Advanced em 2010, então eu tenho por volta de 14 anos, né? Mas foi um incidente, eu posso falar que foi um incidente, assim, porque antes disso eu me casei em 2004 e daí estava pensando em fazer uma faculdade e aí minha mulher, ela chegou e simplesmente me deu uma carta na mão que era uma matrícula de uma faculdade. Eu achei estranho, porque ela me matriculou em comércio exterior. Eu falei, meu Deus do céu. Gosto de futebol, gosto de educação física, me matriculou no comércio exterior. Que presente, hein? Exato. E daí conheci um amigo, e esse amigo, 3, 4 anos depois, me convidou para ir para a Advanced, né? Então, tudo isso, eu posso falar que foi o destino mesmo já traçado, né? Começar comércio exterior e parar no mercado de câmbio. Então, estou há 14 anos lá, comecei na área comercial e até hoje me mantenho lá, agora com um time enorme, né? Espalhado por todo o Brasil, que daqui a pouco eu vou contar para vocês. Legal, você vê que nem sempre a gente tem que fazer aquele plano, né, e seguir. Às vezes a vida traz coisas pra gente e a gente tem que abraçar. É exatamente isso. E você, Guaciro? Eu comecei minha jornada na Bovespa, operador de mesa. Nossa, Depois, aquela loucura. Aquela loucura, ainda tinha o pregão Viva Voz, né? Nossa. A vida da bolsa estava ali. Depois eu fui para o câmbio, me tornei correspondente cambial da Advanced em 2010, também no mesmo período que o Leandro chegou. 2020 recebi o convite para me tornar consultor econômico da Advanced ali no comecinho da pandemia. E não sei se eu posso falar, a partir de julho. A partir de julho. Posso falar, meu diretor? Pode, claro. Breaking news. É verdade. Eu vou me tornar o economista-chefe da Advanced. Então desde já parabéns. Obrigado. Sucesso. Merecido. Muito merecido. Que legal. Bom, deu para ver que vocês têm um histórico aí na Advanced, é uma empresa que tem 20 anos, né? Você consegue também trazer um pouco do histórico da Advanced até chegar ao que ela é hoje? Claro. Aliás, são 25 anos, então... 25, a gente fala mais de 20, com uma né? Errada aqui, mas na verdade é mais de 20, então 25 anos de mercado. A gente começou em 99, janeiro de 99, onde 2 sócios que já trabalhavam, um deles trabalhava na mesa de operações de câmbio, que era aquela loucura de telefones mesmo ali, né? Cotando dólar, euro, enfim, todas as moedas. Eles começaram assim e... em 2010, porque assim, só voltando um pouquinho, a corretora, ela era uma intermediadora de operações. Então, eu pegava o meu cliente, cuidava da operação e jogava para um banco fazer a operação, ou remeter dinheiro para fora ou receber dinheiro de fora. Em 2010, a gente teve uma autonomia, onde a gente passou a fazer a operação, não mais necessitando do banco, né? A gente chama de posição própria. Então, de 2010 para cá, a gente veio crescendo cada vez mais porque a gente se tornou uma instituição financeira com autonomia de fazer a operação para o próprio cliente, né? E isso a gente, numa pegada, num foco muito grande em ação comercial, né? A gente conseguiu crescer de 2010 para cá, assim, não vou falar em quantidade de percentual, mas em 2015 a gente já figurava nas primeiras, como no ranking do Banco Central, na primeira posição como a corretora com mais movimentação no mercado brasileiro, né? E disso, 2022, a gente conseguiu se manter lá, principalmente com movimentação. Não sei se eu falo de números agora, mas depois posso falar? Pode falar. Posso falar? A gente conseguiu chegar em 2023, na verdade, com mais de 14 bilhões de dólares movimentados
através da corretora, intermediando e posição própria, né? Uau. Então, é um número muito grande. Hoje, se a gente fosse um banco de câmbio, né, que tem bancos comerciais de câmbio e múltiplos, né? A gente já também figurava em um dos primeiros bancos na quesito movimentação em dólar, né? Então, com isso, a gente veio crescendo, muita ação comercial, o foco sempre foi a gente atingir pessoas físicas, jurídicas, a gente espalhou-se pelo Brasil inteiro, inclusive já com posicionamento nos Estados Unidos também, em Portugal, mas então acho que foi assim que foi a evolução da Advance. Desde 2010 para cá, foi uma tomada muito forte de prospecção, ação comercial e principalmente, né, especializar a nossa turma para atender bem o cliente. Bom, o céu é o limite, hein, para a Advance. É o limite, ainda mais pela exigência do nosso CEO, né? Esse daí exige bastante, né? O senhor Ricardo Cardoso. Muito bem. Olha. É o responsável por tudo isso. Põe o pessoal na linha. Exatamente. Bom, quando a gente fala em câmbio, normalmente as pessoas pensam, né? Transformar para dólar, troca de moedas mesmo. Só que vai muito além disso, né, Guaciro? Muito além, muito além. No contexto mercantil, eu costumo falar que câmbio é pagamento em outra moeda. Simples assim, né? Mas no contexto de investimento, por exemplo, o câmbio é literalmente a leitura que você faz para onde está indo o fluxo de riquezas no mundo, né? Aquele filme Wall Street diz, né? O dinheiro nunca dorme. E é literalmente isso. Então, o profissional no câmbio, ele é essa pessoa que está literalmente monitorando para onde está indo o fluxo das riquezas e por que está indo para lá. É juros, é uma política monetária interessante, uma relação risco-retorno. Então, o câmbio ele é bem complexo. Bom, você falou aí do Wall Street, eu já quero pedir uma licença aqui para fazer uma perguntinha que nem estava no planejamento. Dicas de filmes, assim, livros que a gente pode ver como que funciona esse universo. Wall Street é uma delas. Esse acho que é o principal, assim, né? Tem aquela série Billions também, que é bem interessante. O Billions é fantástico. Eu acho que atualmente, assim, acho que conversa com todo o bastidor do mercado, as entrelinhas, aquela coisa que você não vê nas capas de jornais, né? Eu acho que de conteúdo digital, assim, de série seria isso. Livro tem uma... Depois a gente põe uma referência aí. Né? Mas vale ressaltar, assim, que esse trabalho que o Guaciro faz como consultor econômico, o bastidor disso, eu acho que é o principal fato e o segredo de todo esse sucesso, né? Tem hora que o Guaciro manda já a pauta pra gente comunicar o mercado 10 para 5 da manhã. Ou seja, ele terminou 10 para 5. Então, que hora que ele começou, né? E às vezes 11 horas da noite a gente tá conversando. Então, assim, acho que o sucesso de tudo isso, além dos livros, das séries que a gente pode indicar, é leitura, é estudo, é análise o tempo inteiro. Então, o Guaciro ele tem a vida dele pautada nessas análises de mercado financeiro, né? É viver isso, porque eu pego o mercado asiático, o fechamento do mercado asiático, a abertura da Europa, índices futuros americanos até chegar no Brasil. Então, quando a área comercial da corretora que o Leandro lidera precisa de informação, eu já fiz toda essa leitura de fluxo para trazer, porque o mercado não começou às 9 da manhã. Né? Então, isso é muito importante e auxilia demais os nossos colegas que estão ali no front, né, atendendo os nossos clientes. Viu só, enquanto você está dormindo, eles estão trabalhando. Bem que vovó dizia, né? Não se ganha muito dinheiro das 9 às 18, né? Ô, Leandro, quais são as soluções que a Advanced oferece para o cliente? Primeiro, a gente tem alguns produtos, né? Igual você comentou. Quando a gente fala de câmbio, principalmente para a pessoa que não vive esse mundo, né? É uma troca de dinheiro, né? Mas a gente tem, além do câmbio turismo, que é a troca de dinheiro para viagem, por exemplo, que é o cash, dentro dele a gente ainda tem um cartão chamado pré-pago, né? Que quando o estudante vai viajar, o pai alimenta o cartão ali com uma moeda estrangeira, né? E deixa pro filho gastar no exterior. E facilita muito, né? Facilita. Mas, além disso, claro, a gente tem o câmbio comercial, que são as remessas e os recebimentos, né? Então, a gente tem esses dois como core business da companhia. Além disso, a gente tem agora, como a maioria já tem, a conta global, que facilita ainda mais. Então, tinha muita gente que mandava dinheiro para uma conta, chegava lá, transferia para o aluno, para o filho, para quem quer que seja, receber o dinheiro no exterior, e hoje com uma conta global. Pessoa física, ela abre essa conta através de aplicativo, a Advanced também tem, né? E ali ele pode escolher dólar ou euro para simplesmente
guardar dinheiro em moeda forte, então pode-se fazer isso, né? Então, eu tenho ali R$1.000 que eu preciso guardar. Será que eu posso apostar no dólar? Claro, pode ser, né? Então eu pego esses R$1.000, transformo em dólar e deixo lá na carteira digital. Se eu for para fora, eu posso gastar com um cartão de débito, ou se não, eu posso trazer esse dinheiro de volta, trazer no sentido de recambiar, né? Trazer para o real de novo. Então, é uma das formas, né? Além disso, a gente tem toda a assessoria. O que significa assessoria? Além do câmbio, a gente também trabalha muito especializado no comércio exterior. Então, por exemplo, um estrangeiro que manda dinheiro para cá para abrir uma empresa aqui. A gente cuida de todo o processo de abertura dessa empresa. Declarações, a gente cuida de tirar o CPF, CNPJ do cliente, de abrir uma conta para ele no Brasil, né? A gente chama de conta de não residentes. Então, tudo isso a Advanced consegue fazer como assessoria e consultoria para o cliente. Nossa, bastante coisa mesmo. Bastante coisa. A gente já está no mercado fazendo isso há muito tempo. Então, acho que se puder destacar alguma coisa, é a especialização de cada colaborador dentro da Advanced. Você falou de colocar um dinheirinho ali em dólar, né? Serve como uma diversificação também dos investimentos? Vale a pena fazer isso? Claro que vale. Eu sempre falo que vale, porque o dólar é dólar, muito, né? Mas, sei lá, às vezes pode... Claro, se a pessoa ela tem a intenção de estender essa como é que se diz? Esse saving, como eu falo, economia. Essa economia por muito tempo, o dólar sempre vale a pena. Né? Se a gente pegar dólar de 10 anos atrás, era 2 e pouco, hoje está 5,15, 5,20, né? Mas em relação a o que se investir melhor, principalmente em dólar ou outra moeda, o Guaciro ele pode nos ajudar muito com essa informação. Passando a bola. Assim, faz todo sentido pelo fato do dólar ser a moeda forte, né? E lastro. Então, quando você está com a tua operação, o teu dinheiro em dólar, por exemplo, hoje com essa flexibilidade de conta global, como o Juliano trouxe aqui, você tem a liberdade, inclusive, de investir, por exemplo, em empresas norte-americanas. Hoje, uma Apple sozinha, ela vale mais do que o índice Bovespa inteiro. Tem essa questão, né? Então, o fato de hoje o investidor ele estar alocado em dólar, ele busca não só a rentabilidade, porque o dólar realmente por si só ele não rende mais do que uma moeda emergente. No entanto, a segurança, os títulos americanos são os mais seguros do mundo. Então, antes o investidor brasileiro não tinha essa flexibilidade, agora ele tem através de ferramentas como a conta global. Muito bem, a conta global, essa questão do pré-pago, enfim, a gente viu que está muito facilitado para várias empresas, né? Como que a Advanced se posiciona perante a concorrência? Quais são as vantagens? Eu gosto de falar muito de diferencial, né? O diferencial, primeiro, além da tecnologia, então a gente tem o acesso à conta global através de aplicativo, a gente tem sim a especialização do assunto, mas mais do que tudo isso, tecnologia e especialização, é a personalização e a humanização do nosso atendimento. Então, isso pra gente, a gente bate nessa tecla todos os dias, o dia inteiro. Que é o quê? Primeiro, é entender o cliente, é saber da dor do cliente, vamos dizer assim, e claro, depois estudar e fazer o seguinte, olha, vai por esse caminho, não por esse, porque é melhor. Evita mais impostos, enfim, tem toda uma consultoria por trás. Mas se eu quiser destacar aqui um diferencial da Advanced, além da especialização que a gente tem, é a humanização no atendimento. Então, essa especialização mesmo de saber todas as tendências, né? De repente, indicar para o cliente qual que é o melhor momento de comprar determinada moeda, é isso, Guaciro? Exatamente. Essa consultoria, o nosso cliente não é uma conta, né? Então, nas mesas de operações, os operadores eles também têm esse cuidado de entender o dia a dia do cliente e até via sistema a gente entender o momento. Às vezes o cliente ele fala, eu tenho um campo para fechar, mas não preciso fechar hoje. Você me dá um toque dentro desse mês? Então a gente tem um monitoramento desde a área comercial, a mesa de operações, lembrando, olha, chegou em tal taxa, ligar para esse pool de clientes que estão com interesse em realizar a operação nesses patamares. Então isso faz todo sentido, é um diferencial. Um outro diferencial que a gente pode sempre destacar é a credibilidade que a gente tem no mercado. Então, além dos 25 anos, hoje a gente tem parceria com centenas de outros profissionais, que isso é interessante falar. Vou dar um exemplo qualquer, tá? Um consultor imobiliário, ele está lá nos Estados Unidos, brasileiros, tem um monte lá, tem dezenas, talvez centenas de consultores brasileiros vendendo imóveis lá para brasileiros aqui, né? Assim que eles completam a venda, eles podem nos ligar, nos contatar através de uma parceria e a gente faz o atendimento.
A gente facilita a saída da moeda daqui, a gente agiliza todo o processo de remessa de dinheiro para o vendedor da casa lá receber em segurança, uma praticidade incrível, e além disso, com toda a credibilidade que eu costumo até falar, se a gente precisa atender o nosso cliente de forma excelente, imagina quando vem indicado de um parceiro. Isso daí, a atenção, a excelência tem que dobrar, né? Então, é isso que a gente pensa. Então, além de toda essa consultoria, esse monitoramento de mercado, a gente também acredita muito na credibilidade de 25 anos com esses parceiros. Tem vários parceiros, advogados, agentes de cargas, enfim, vários parceiros que nos procuram para complementar o serviço deles. Muito bem. E a Advancer de Corretora também tem um diferencial, que é o Advancast, para quem não sabe. Pois já tive aí a honra de apresentar alguns episódios do Advancast. Por isso que eu te conhecia de algum lugar. A voz não é estranha. Pois é. E um dos episódios foi sobre o novo marco cambial, né? Que foi lá atrás, um episódio que a gente fez, que trouxe várias mudanças aí na legislação. Então, olha o gancho que eu fiz para a gente falar sobre o assunto. Como que o novo marco cambial impactou nos negócios? Havia um clamor, né, de enquadramento da legislação brasileira em conformidade ao padrão internacional. Nós tínhamos leis em vigor aqui desde 1920. Centenário, né? Centenário. Tava na hora de trocar alguma coisa, Exatamente. E aí o novo marco cambial vem para atender essa demanda, né? Visando a atratividade de capital estrangeiro para o Brasil e até suprir necessidades, por exemplo, vou citar alguns exemplos aqui, por exemplo, na área de turismo. O limite de transporte de recursos, que era de 10 mil reais, e agora foi para 10 mil dólares. Né? Na verdade, não é nem que teve um aumento do limite. Em 1994, na implementação do real, estabeleceu-se que era 10 mil reais, porque o dólar por real era 1 para 1. Né? Então, ou seja, 10 mil dólares. Era, né? 10 mil dólares. Sim. E aí, todos esses anos depois, a gente está com o dólar 5 para 1. Não faz mais então, sentido. Então fugiu desse padrão. Então teve esse enquadramento, foi um dos benefícios. Outro, por exemplo, não sei se você sabe disso. Quando você chega de uma viagem internacional, você não pode vender, por exemplo, o seu resíduo de moeda que você trouxe, que chegou, para uma pessoa física, por exemplo. Não podia. Isso é uma contravenção. Gente, poderia ser presa por isso. Você poderia ser presa por isso. Era o famoso câmbio paralelo. Exatamente. Né? Então você tinha que vender para uma instituição autorizada pelo Banco Central. Tal. E agora, no novo marco cambial, você pode vender até 500 dólares, também não é uma fortuna, mas já é alguma coisa. Mas normalmente é o que resta das viagens, assim, bem menos muito, de 500, né? A gente acaba gastando 500 muito ainda mais. É muito, né? Exatamente. Outra coisa, por exemplo, conta de reais em dólar. Era mais restrito, agora está um pouquinho mais flexibilizado. Conta de dólares, né, aqui no Brasil. Então, foram algumas medidas que atenderam a esse mercado. O exportador, ele fechava essa exportação, vendia a sua mercadoria, e esse recurso que estava lá fora, obrigatoriamente tinha que vir todo. E muitas vezes ele tinha que pagar algum outro serviço lá fora. Então, ele trazia o dinheiro para ter que pagar de novo o serviço. Agora ele tem essa flexibilidade de usar parte desse caixa lá, pode deixar lá, trazer em outro tempo oportuno. Então o marco cambial veio meio que para abraçar isso, trazer essa conformidade, assim como é no mercado internacional. E deixou o trabalho de vocês muito mais dinâmico, isso né? que eu ia falar. Dinamismo, simplificado, a gente tem um pouco mais de autonomia para lidar com algumas situações, a gente não tem tanta responsabilidade em classificar uma operação. Então, vou dar um exemplo, quando se manda um dinheiro lá para pagar serviços, a gente dá uma opção de se esse cliente tiver uma conta aberta lá fora, ele manda para ele mesmo e de lá ele paga o serviço. Então veio para simplificar, para dar mais autonomia. E se ele não quiser classificar do jeito que a gente sugere, é por conta e risco dele. Então simplificar, dinamismo, autonomia. Graças a Deus chegou esse marco cambial. Bom, a gente está falando bastante em dólar. Tem uma dúvida que eu sempre tive e eu nunca perguntei para ninguém. Enfim, eu vou aproveitar que eu estou com um especialista agora para tirar. Por que tem essa diferença entre o comercial e o de turismo? Tá, isso é bem fácil. Você quer... Tá bom. É tão fácil assim. O câmbio turismo, que envolve o papel moeda para viajantes, ele tem uma série de custos que o comercial ele não tem. Por exemplo, custo de logística, porque a gente está falando do papel moeda, segurança, o próprio fluxo de caixa, porque quem negocia o câmbio turismo, além de corretoras e bancos, tem casas de câmbio também. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para você. Eu sou dono de uma casa de câmbio e na segunda-feira eu vou e compro $1 milhão para atender a minha loja.
tá? E eu vou negociando aquela moeda até a quinta-feira. Muitas vezes, a quinta-feira eu tenho saldo suficiente do câmbio que eu comprei na segunda-feira a R$5, por exemplo. Só que a taxa ao longo da semana subiu. Então, você vê uma diferença de taxa até entre as diferentes casas de câmbio. Mas, basicamente, o custo hoje do turismo para o comercial, a nível Brasil, gira em torno de 3% até 5% no geral. Tá? E esse custo é justamente por isso, porque você tem o trânsito físico da moeda que envolve, além de tributação, segurança, logística e tudo mais. E vocês garantem um precinho bacana para quem vai viajar? Ah, sem dúvidas, sem dúvidas. Imbatíveis. A gente precisa ser assim, né? Só mais uma questão sobre a diferença literalmente, a gente importa os dólares, traz em avião, em que quer que seja, chega aqui, tem toda a liberação, alfândega, essas coisas, e a distribuição, logística. Então, tudo isso faz com que o dólar fique mais caro na espécie. Sim. Já o comercial, basta fazer um Pix pra gente, a gente manda pra fora. Tudo virtual. Tudo virtual. Então, a diferença entre, como ele falou, 2%, 3%, até 4% em cima da taxa cambial. Então, vou dar um exemplo. Se hoje a moeda está 5,15, o turismo vai estar aí 5,40, 5,38. Essa é a diferença. Mas também tem a tendência, né, global, que é não mais carregar tanto cash, tanta moeda. Então a gente vem perdendo essa movimentação na espécie assim de forma bem considerável, né? Porque vocês já percebem isso, né? Exatamente. Muitos já estão trocando o cash pela conta global, que eu falei. Muitos já têm conta aberta lá também, manda para lá via virtual, né? O câmbio comercial, e de lá saca, já tem um cartão e gasta, investe lá. Então, essa tendência está cada vez maior de não ter mais a espécie. Tem lugar na Europa que não se aceita mais espécie. E lugar assim, Londres, 80% dos estabelecimentos só aceitam cartões. Olha. Débito ou crédito. É muito mais seguro mesmo também. Também, né? Também. E claro, dá para lastrear, ou seja, dá para ver de onde vem, né? A origem desse dinheiro, né? Falando em espécie, existe diferença entre as cédulas antigas e as novas? Existe, bastante. Porque é assim, a maioria das instituições, quando recebe, né, o cliente está vendendo o dólar que sobrou, que guardou por muito tempo, essa moeda, quem compra, a instituição que compra, ela precisa mandar para os Estados Unidos, meio que para trocar por uma nova. Isso tudo tem custo. Então, se você tem uma moeda antiga, provavelmente para trocá-la, você vai ter uma desvalorização desse dinheiro. Ou seja, como que eles chamam? Ai, meu Deus, não é subsídio, mas a palavra, uma desvalorização. Daqui a pouco eu lembro. Porque ela vai acabar ficando em desuso, né? Exato. Então, assim, se você precisar vender a moeda antiga, você vai ter o deságio. Lembrei a palavra, deságio. Nunca deságio tinha ouvido maior. falar nessa palavra. Ágio, né? De quando tem uma valorização, e deságio quando ela deprecia. Né? Então, tem isso. Agora, a nova, geralmente as instituições financeiras, como a gente, por exemplo, a gente vende essa nota nova. Né? E a gente faz questão, na maioria das vezes, de ter uma nota, vender uma nota para o cliente novinha. A gente até brinca que é brand new, né? Ou seja, novíssima. Aí dá aquela satisfação, aquele né? cheirinho de nota nova. Exato, o cheiro da moeda nova. Então a gente, boa parte dos nossos clientes, eles recebem sim pela primeira vez uma moeda, principalmente americana e europeia, o euro, né? Novíssima, para gastar com gosto. Né? Muito bem. Bom, você é uruguaio, acho que eu vou falar agora dos hermanos argentinos. Claro. Lá tem o dólar blue, né? O que é o dólar blue? Qual que é a diferença? É vantajoso? O dólar blue, ele é o que nós conhecemos aqui no Brasil como dólar paralelo. Ou black. O black, o dólar paralelo. O que acontece? O dólar na Argentina é a moeda mais usada. Sim, né? É impressionante, né? O argentino, tudo tem o valor em dólar. Exatamente. Né? O argentino, a sua poupança é em dólar. Então, seus recursos todos são movimentados em dólar. E, por conta disso, o Banco Central argentino ele controla demais o dólar oficial negociado dentro da Argentina. Então, eles negociam, obviamente, o dólar, o paralelo, que é o dólar blue. Para você ter ideia, no final desse último governo do Fernandes, o blue chegou a valer 3 vezes mais do que o dólar comercial. Oficial. Do que o oficial. Outra coisa também, eles utilizam muito o dólar de cartão,
que é, em média, hoje, ele é 11 vezes mais caro do que o oficial, mas é 8 vezes mais barato do que o Blue. Então, hoje, o que se negocia na Argentina é o dólar Blue mesmo, é o paralelo. Mas que não é oficial. Não é oficial, é uma organização deles, né? Só na Argentina que tem isso ou não? Não, mundo inteiro. Mundo inteiro. Mundo inteiro. Mas isso, aqui no Brasil, pelo menos, é crime, né? Então, a gente negociar a moeda sem passar pelos sistemas do Banco Central é totalmente errado, é crime. E claro que é uma moeda que é muito instável, né? Exato. Então a gente até entende a população fazer isso como uma forma de segurança para eles, Exatamente, né? a inflação lá. Agora tá com um dígito só, mas chegou a 25% ao mês, correções de preço de 289% ao ano. Nossa. Então não dá para você negociar nada nessa moeda. Imagina o seu salário depreciar para um terço no ano seguinte. É muito, né? Aqui no Brasil a gente já viveu, né? Essa questão da inflação foi uma coisa horrorosa. Inclusive meu pai até deu sorte, assim, numa época, porque ele guardava dólar, ele escondia assim em cima do teto, sabe? Aquela parte ali, ele colocava os dólares. E foi quando teve a poupança das pessoas, né? As pessoas perderam bastante dinheiro. Exato. E ele tinha dólar. Então ele se salvou. Se salvou. Você viu? É uma boa investimento. Então até hoje, eu falei de 10 anos atrás, né? Até hoje é uma sugestão, sim, guardar dinheiro em outra moeda, principalmente a moeda forte, né? A gente fala hoje de dólar, euro e libra. Né? Então, voltando a essa questão, né? A libra é mais cara, né? Mas também é uma moeda muito forte e segura. Sim. Muito bem, bom, vocês estão vendo aqui que eles têm muita credibilidade para falar sobre o assunto, são muitos anos de carreira, e a Advanced, ela tem um selo também, né, tem o certificado Abracan. Qual que é a importância desse selo, como uma questão aí de confiar mesmo na instituição? Quer falar? Pode ser você, diretor. Eu? O certificado, ou a certificação Abracan, ela veio de fato para dar mais credibilidade às instituições financeiras. Né? Então, assim, primeiro, esse certificado existe para mostrar para o público ou para o nosso cliente que a gente tem essa preocupação em capacitar, em dar mais conhecimento e evidenciar esse conhecimento para os nossos colaboradores. Então, assim, hoje quase não mais como é que eu posso falar, se contrata um colaborador sem que ele tenha essa certificação, principalmente os que vêm de mercado. Então, assim, esse selo, de fato, ele vem para oficializar o mercado, para dar mais qualidade no mercado. A excelência dos nossos serviços tem que ser evidenciada através de uma certificação da Abracan. Então, tudo isso veio para melhorar ainda mais, principalmente na parte de credibilidade das instituições. Não pode qualquer um atender um cliente em relação a câmbio. Não pode ser assim, né? Então, como os bancos tinha lá a B, como é que chamava? Tem a CPA 10 e 20 na bolsa. Exato, para os bancários. Temos agora também a BT1 e a BT2. São 2 certificados, onde um é para os colaboradores em geral e o ABT2 é para a gestão. Né? Então, CEOs, a gestão, compliance, também tem que ter esse certificado. E claro, a Advanced exige isso, inclusive a gente tem um grupo de estudo, principalmente para os colaboradores mais novos, para que eles já comecem a se preparar para tirar, a partir de 6 meses, essa certificação. Muito bem. Bom, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, que está uma delícia. Que pena. Que pena, né? Daria para a gente ficar horas conversando. Mas, Ciro, qual que é o panorama econômico hoje no Brasil? Como que você vislumbra aí esse ano e os próximos? Bem desafiador. O mundo está passando por um momento de releituras, né? Vamos dizer assim. A política monetária, mundo afora, Estados Unidos, Brasil, Europa, não está muito clara. A gente não sabe. A gente começou janeiro apostando em 6 cortes de juros nos Estados Unidos. Estamos aí em junho e não tivemos nenhum, e talvez quase o risco de nem ter. Então, eu sempre estou falando de juros porque os juros precificam a moeda no tempo. Então, se você quer saber o custo de uma moeda, você tem que ter uma leitura de juros. E se você não tem uma leitura de juros, você não consegue determinar o preço não só de moedas, como de ativos em bolsa e renda fixa. O juros, ele precifica tudo. E esse cenário hoje, ele está bem certo. O Fed, o Banco Central americano, o Banco Central europeu, o Banco Central brasileiro, eles não estão com muita clareza nessa leitura de juros, justamente porque a inflação ela está com muita resiliência. Ela não está reduzindo nos objetivos que os bancos centrais queriam. O foco do Banco Central americano é chegar a uma inflação de 2%.
Então, enquanto ele não atingir isso, ele vai continuar com uma política de juros agressiva. Esses juros altos lá fora prejudica muito o Brasil, porque acaba tirando esse capital estrangeiro do Brasil e jogando esse fluxo para os Estados Unidos. Quando esse fluxo de capital sai do Brasil, a taxa sobe. Olha só. Então, é tudo correlacionado. Ou seja, quanto menos dólar no país... menor oferta, mais a taxa. Exatamente. Sobre a taxa. É aquela coisa, né? A gente tá ouvindo rádio, tá assistindo TV, fala, o dólar agora, a bolsa, você fala, nossa, mas esses números, né? Gente, é isso que move a economia, é isso que move se você vai comprar mais banana ou não, Exatamente. né? Se você vai, né? Exatamente. Enfim, se você vai casar, se você vai decidir ter um filho. Porque tudo, se a gente for pensar, ou quase tudo, ele vem de fora. É tecelagem, comida, tecnologia, tudo. Há máquinas para agropecuárias e tal. Enfim, tudo vem de lá. Então, tudo move na questão do dólar ou do euro, de uma moeda estrangeira. Então, quando você ouve lá a cotação, ele é muito importante para muita gente. Principalmente para o negócio rodar, para o dinamismo do nosso mercado. Né, que é, de fato, não é baseado em dólar, mas sim, tem muita relação com o comércio exterior, né? Com certeza. Muito obrigada, viu? Muito Obrigado, bom conversar com vocês. Obrigada. Se quiserem deixar algumas considerações finais aí, fiquem à vontade. Eu quero. Na verdade, eu estava com a minha colinha aqui e esqueci só de... Na verdade, vou enfatizar um pouco mais. Como a Advança tem várias instituições financeiras que conseguem atender o cliente, né? Mas um diferencial que eu preciso destacar aqui é o monitoramento da taxa cambial. Então, quando a Mafê precisar mandar dinheiro lá para fora, porque vai viajar no final do ano, por exemplo, ela pode nos contatar para a gente monitorar esse mercado. Onde, no momento certo, eu vou te dizer e falar assim, olha, essa semana tá muito boa para comprar dólar. Eu vou fazer então, isso, hein? Isso eu vou viajar em agosto. Então pode já contatar a gente. Isso gera, quase ninguém percebe, mas isso gera, além de um conforto, uma comodidade para o cliente, gera benefícios financeiros, ou seja, gera rentabilidade. Se você comprar hoje o dólar a 5,50, vai ser diferente de comprar a 5,20. Mas para que comprar a 5,50? Porque eu pensei em comprar naquela semana. Então joga na mão de especialistas, que a gente monitora o mercado e com certeza faz você tomar uma decisão no melhor momento possível. Essa economia vai te garantir aí um jantar naquele rooftop delicioso, hein? Certamente. Olha, a gente tem um caso até bem interessante de falar, que é uma pessoa comprando uma casa na Europa, em Portugal. Né? A gente monitorou esse mercado, a gente foi tão assertivo que a rentabilidade, ou seja, o que ele deixou de gastar com a taxa do euro, no caso, ele pagou a documentação da casa lá. Era uma casa, claro, bem cara, né? A gente está falando aí de quase 1 milhão de euros. Mas a diferença entre semanas e o que ele pegou ali, ele conseguiu pagar essa documentação lá. Então a gente ficou super feliz por ele, né? E é o nosso papel, né? O nosso papel é fazer o câmbio. Mas antes disso, a gente precisa preparar o cliente. A gente precisa dar toda essa comodidade para o cliente. São os especialistas. Juliano, obrigada. Alguma consideração final também? Só queria agradecer pela oportunidade. Eu estou trabalhando um trabalho muito interessante, é mais do que só informação, né? É uma transferência de conhecimento e eu me sinto lisonjeado de estar aqui. Que bom, obrigada, muito bom. Bom, então o site, né, para ter mais informações, qual que é? É o Advanced Corretora.com.br. Maravilha, e siga também nas redes sociais. Obrigada, até uma próxima. Muito obrigado, até mais. Agradeço também os trabalhos técnicos aqui do Carlos Amaral, que está nos bastidores, e a sua companhia, claro que é essencial, sem você a gente não estaria aqui. A gente se encontra no próximo episódio do Lab Persona Cast. Até!